Fala galera, aqui é a Maria Júlia, esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês um livro que me surpreendeu demais essa leitura. Eu estou falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu tenho que confessar que eu não dava nada pra esse livro e eu saí completamente apaixonada. Então, gente, pra quem não conhece, a Jane Austen, ela já tem muitos livros lançados. Esse livro aqui foi escrito em 1797 e ele foi lançado alguns anos depois. A Jane Austen, ela era filha de paroquiais, então ela sempre foi muito instigada a estudar, a ler. E desde pequena ela já escrevia e algum tempo depois ela já estava lá escrevendo os livros dela até ela conseguir lançar os primeiros manuscritos. O que acontece, gente? A Jane Austen, ela nunca casou na vida dela e naquela época, que era uma época assim que a mulher era propriedade do homem, então a partir do casamento ela era dada ao cara. A Jane Austen, ela não podia herdar nada do dinheiro dos pais. E ela acabou, por ela não ter se casado, ela morava de casa de irmão em irmão. Ela tinha, se eu não me engano, 4 irmãos e mais uma irmã. E ela vivia nessas condições. Eu acho muito incrível a história da Jane Austen, porque na época que ela escreveu os livros dela, ela não foi nem um pouco reconhecida. E hoje não se fala de literatura inglesa sem falar de Jane Austen. Então, gente, eu acho que essa história vai muito além de que um casalzinho que o cara é rico e a menina é pobre e eles não podem ficar juntos. Vai falar também sobre a questão da mulher, principalmente não tanto, eu acho que não tanto na história, mas assim, a gente pode pegar pela história da Jane Austen, que ela era uma mulher que estava escrevendo, que era escritora de romance. Naquela época, o romance era tipo um subgênero, não era nada, sabe? O que pegava forte era poesias, poemas, e ela estava escrevendo um subgênero e ela escrevia mesmo assim, ninguém querendo publicar, todo mundo achando que aquilo era uma vergonha, que aquilo não ia dar em nada, e mesmo assim ela fez. E o muito interessante disso é que ela não botava um pseudônimo de nome masculino ou só abreviava os nomes. Ela assinava como By a Lady. Então eu achei isso incrível da história da Jane Austen. Eu acho que exaltou ainda mais a leitura desse livro e eu quero eu quero zerar as obras da Jane Austen, com certeza. Então, gente, esse livro, como eu falei, vai narrar muito mais do que uma história de amor, vai falar também vai ter alguns questionamentos a gente pode ver alguns questionamentos sobre os direitos da mulher, direito à propriedade, direito a trabalhar. Ela não podia trabalhar, ela não poderia ser independente. A mulher, por exemplo, nessa história aqui, que é a história dos Bennet, que é a mãe, a senhora Bennet e o senhor Bennet, e eles tiveram 5 filhas mulheres. Então, o que acontecia? Quando o senhor Bennet morrer, a propriedade, qualquer coisa que eles tivessem, não iria para nenhuma das filhas, só se elas estivessem casadas. Então, a senhora Bennet, ela passa o livro inteiro tentando casar todas as filhas dela para elas terem um futuro e ter garantias de sobrevivência depois que eles morrerem. E principalmente esse livro vai falar também, como eu já falei, como casamento, como forma de posse, de poder. O casamento era um contrato social que você tinha como uma forma de sobrevivência mesmo das mulheres. Você era uma coisa que estava sendo dada a um cara. Mas eu acho também que, muito além disso, também vai falar sobre a amizade entre irmãs, que eu achei muito lindo, gente, que vai ser principalmente entre a Elizabeth e a Jenny, que elas são sempre companheiras uma com a outra, sempre apoiando uma a outra. É uma história muito bonita que eu fiquei completamente apaixonada. E sem falar que Orgulho e Preconceito, como tá aqui, como o título mesmo fala, ele vai falar sobre orgulho da pessoa de não dar o braço a torcer, de ter suas convicções e nada vai passar daquilo. E também de ver a questão do preconceito, de você julgar a pessoa desde o começo. Tanto que esse livro, o primeiro nome dele era Primeiras Impressões, e combina muito com essa história, porque o livro vai falar, tipo assim, das primeiras impressões mesmo, como você julga a pessoa logo de cara, você não conhece, você nunca a viu, e assim, por uma atitude que ela teve, do jeito de conversar, do jeito de falar, ela já é daquele jeito e ponto final. Então, como eu tava falando, vai narrar a história dessas 5 irmãs, a Lizzie, a Jenny, a Lydia, a Caroline e a Mary. Então, gente, o que vai acontecer nessa história vai ser o desenrolar. Tá vindo pra cidade um cara muito rico, que todo mundo vai ficar tipo, nossa, ele tá vindo pra cidade. Ele vai ficar aqui durante um tempo no campo, que é o Sr. Bingley.
E junto com ele vai vir o Senhor Darcy. Então vai ter um evento, vai ter um baile. Essa história é cheia de bailes. A sociedade ela é movida a partir dos bailes. E lá eles vão se conhecer. Então o Jenny e o Sr. Bingley eles vão se conhecer. E a Elizabeth, que é a nossa protagonista, vai conhecer o Sr. Darcy. Aí começa aquela história do orgulho e preconceito dos dois. Que eles ficam o tempo todo mudando essas facetas. E eu tenho que falar que a Elizabeth, ela é maravilhosa, porque a gente vai ver que ela é uma menina que foge um pouco dos padrões, porque normalmente as meninas dessa idade, elas têm 21 anos, ela tem que se casar, elas só pensam nisso, e ela não quer se casar simplesmente por causa de um contrato, ou simplesmente pra ter uma salvação e não morrer de fome. Ela quer realmente, ela não tá se preocupando com isso, ela quer outras coisas. A gente vai ser apresentada ao Sr. Darcy mais profundamente, que ele é um cara super arrogantão, snob, e eu sinceramente não consigo achar que ele é tão maravilhoso como muitas pessoas que me falaram super bem sobre Orgulho e Preconceito falam do Sr. Darcy. Pra mim ele é muito arrogantão, ele ferra praticamente com o casamento da irmã da outra, e depois ele vai lá pedir desculpa e parece que, sei lá, pedir desculpa já é o suficiente. Então acho que pra mim esse é um pouco do ponto baixo nessa história. Mas a gente tem que compreender que é lá século XVIII que foi escrito e tá ok. Mas assim, além disso, além das irmãs, a gente também pode observar a disparidade entre as personagens femininas e os personagens masculinos. Que, assim, pra mim, os personagens masculinos são todos uns bundões, sabe? Não servem de nada, alguns deles são muito idiotas, que, assim, não dá. Mr. Darcy, ele, apesar dele ser arrogantão, não sei o que, mas ele não faz nada. O Sr. Bingley, ele é um bobão demais. O cara fala que, sabe, a pessoa parece que não tem opinião, alguém fala que não, que tá errado, você não tem que casar com a fulana, e ele já fala que não. Então isso me irritou um pouco. O Sr. Bennet, que apesar de ele ter umas tiradas até engraçadas, ele é outro bobão, porque quem comanda mesmo a casa é a Sra. Bennet, apesar dela ser chata pra caramba, ela só falar de casamento. Ela que manda em tudo, ela que faz as coisas acontecerem, e é isso, tem que acontecer, então a gente vai fazer, e ponto final, a gente vai lá, a gente vai cá, carrega todo mundo. Ela é uma personagem muito forte, apesar de ser chata. Aí a gente vai ver as personagens femininas, né? A Lady Catherine, que, cara, apesar de ela ser uma, assim, a inimiga da história, ela faz tudo acontecer. Ela acha que tá errado, então ela vai lá e faz. Ela é muito independente. Então eu acho que essas personagens femininas, eu acho que, assim, são um ponto alto dessa história. Sem falar da Elizabeth, da Jenny, que é muito legal. Os personagens masculinos são bem fracos. Então é isso, galera. Eu também queria comentar com vocês sobre o filme. Eu gostei muito do filme, da adaptação, mas eu acho que ele é um pouco lento demais. É um filme de 2 horas, mas que arrasta um pouco além da conta. Mas eu acho que a história da Jane Austen, ela é nesse estilo. Eu acho que tem, por exemplo, tem alguns capítulos aqui que são um pouco desnecessários. Ou assim, ela andando na floresta, ali no bosque do lado, conversando com fulano. É um capítulo inteiro só isso. Um capítulo inteiro ela pensando sobre um negócio que aconteceu. Então, dá pra entender, pra não descaracterizar. Eu acho que é até importante pra não descaracterizar, mas é mesmo assim, o filme é muito bom, eu gostei demais das situações, deu uma cara legal pros personagens, porque assim, a Jane Austen, ela não descreve os personagens, ela não perde tempo descrevendo a ambientação, é mais os diálogos entre os personagens, a história vai se desenrolando. Então, quando a gente lê primeiro o livro, a gente pode pensar como eles são, assim, do jeito que a gente quiser, mas aí quando a gente vê o filme, a gente pega uma coisa mais física e a gente consegue embarcar ou gostar mais de um, gostar menos do outro. E o filme é bem legal, eu recomendo o filme, eu recomendo que vocês leiam o primeiro livro, depois vocês vão lá ver o filme, porque se você não ler o livro, provavelmente você pode achar o filme um pouquinho arrastado demais, um pouquinho chatinho, mas eu acho que é a característica da história da Jane Austen, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais dinâmico, mas mesmo assim, mesmo não sendo tão dinâmico quanto eu acharia que fosse melhor, o filme é muito bom, os personagens são muito bons, a história é muito cativante, você torce, apesar de tudo, apesar de eu achar o Darcy um idiota, um arrogantão desnecessário, ele tem atitudes que pra mim são completamente desnecessárias, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar aquela capinha de era século XVIII, o pensamento era daquele jeito, e a gente
pode até gostar do casal. Eu gosto do casal, eles têm os personagens do filme, eles têm uma química maravilhosa. A menina que interpretou a Elizabeth, ela é incrível, eu acho que ela deu uma personalidade total pra menina e fez tudo a ver. Eu fiquei muito feliz que eu vi a menina que fez a garota exemplar nessa história, ela super novinha, com bochechinha assim, super gordinha. Achei maravilhoso também, já gostei, eu achei muito mais do filme. Eu achei maravilhoso, eu amei, eu quero ler os outros livros da Jane Austen, porque pra mim foram um amorzinho, sabe, um quentinho no coração, vale muito a pena pra quem gosta de romance. Então, e assim, quem gosta de romance, impossível não gostar da Jane Austen. Provavelmente ela foi a pioneira nessa situação, porque daí a gente foi ver 1 milhão de outros livros falando sobre mulheres fortes, apesar de toda a situação que elas vivem, apesar de, assim, forte dentro das limitações delas, e com essa história de, o cara é rico, a menina pobre, aí não podem ficar juntos, e eles vão lutar para que isso aconteça, ou que os protagonistas, eles não se gostam, eles vivem trocando farpas. Então tudo veio da Jane Austen. Pra mim vale muito a pena que vocês vejam da onde veio toda essa história, porque ela é maravilhosa. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, @maijudaolindo. Beijo, até o próximo vídeo.